Um carro clássico é abandonado em uma oficina, carregado de mistério. Uma maleta cheia de dinheiro aparece, escondida no porta-malas. O mecânico fica desesperado. Seu coração dispara diante da descoberta. Ao tentar devolver o dinheiro, grandes segredos do passado vêm à tona. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. Em uma tarde quente de verão em São Paulo, Miguel limpava suas ferramentas com a mesma dedicação de sempre na oficina São Jorge, estabelecimento que herdara de seu pai e mantinha com muito orgulho no bairro do Ipiranga. O suor escorria por sua testa enquanto organizava metodicamente cada chave inglesa, cada alicate, ritual que repetia todos os dias ao entardecer. O pequeno ventilador de teto girava preguiçosamente, mal amenizando o calor que fazia o asfalto derreter lá fora. Foi quando um Chevette 1975, azul metálico, impecavelmente conservado, estacionou em frente à oficina. Do carro desceu um homem elegante, vestindo um terno italiano que destoava completamente do ambiente simples do bairro. Miguel sentiu seu coração acelerar. Fazia 15 anos que não via aquele rosto, mas o reconheceria em qualquer lugar. Era Ricardo, seu irmão mais velho. O tempo havia sido generoso com Ricardo. Seus cabelos grisalhos nas têmporas lhe conferiam um ar distinto, e sua postura emanava a confiança de alguém acostumado a frequentar os círculos mais elevados da sociedade. Seus olhos, no entanto, carregavam uma inquietação que Miguel reconheceu imediatamente. A mesma expressão que vira naquela noite fatídica, quando Ricardo abandonou a família. "Quanto tempo, irmãozinho?", disse Ricardo com um sorriso que não alcançava seus olhos. Miguel permaneceu em silêncio, suas mãos apertando com força o pano sujo de graxa. O peso de 15 anos de ausência pairava entre eles como uma nuvem carregada. "Preciso de um favor", continuou Ricardo, girando as chaves do Chevette entre os dedos. "Este carro pertenceu ao nosso pai. Encontrei-o num leilão semana passada. Pensei que você poderia restaurá-lo." Miguel observou o veículo com outros olhos. Agora reconhecia as pequenas marcas características, o amassado quase imperceptível no para-choque traseiro, resultado de uma tentativa desastrada de seu pai em ensinar Ricardo a dirigir. O pequeno adesivo desbotado no vidro traseiro, lembrança de uma viagem em família à praia. "Por que agora?", Miguel finalmente quebrou seu silêncio, sua voz carregada de anos de mágoa contida. "Depois de tanto tempo, por que voltar com este carro justamente agora?" Ricardo ajeitou a gravata, um gesto nervoso que Miguel lembrava bem da infância. "As coisas mudaram, Miguel. Eu mudei. Há assuntos do passado que precisam ser resolvidos." Antes que Miguel pudesse questionar mais, Ricardo depositou as chaves sobre a bancada de ferramentas e tirou do bolso um cartão de visitas de papel timbrado. "Meus contatos estão aí. Faça um orçamento detalhado da restauração. Dinheiro não é problema." "Nunca foi, não é mesmo?", Miguel respondeu com amargura. "Pelo menos não para você." Ricardo ignorou a provocação. "Há algo importante neste carro, Miguel. Algo que pode mudar muita coisa. Quando terminar a restauração, me avise. E, por favor, seja discreto." Com essas palavras enigmáticas, Ricardo partiu, deixando para trás apenas o eco de seus passos elegantes e um turbilhão de emoções no peito de Miguel. O mecânico ficou ali, contemplando as chaves sobre a bancada, enquanto memórias há muito suprimidas começavam a emergir. Naquela noite, após fechar a oficina, Miguel não conseguiu dormir. Ficou horas olhando para o Chevette através da janela de sua pequena casa nos fundos da oficina. O carro parecia guardar segredos, como uma caixa de Pandora sobre rodas. Sua intuição, desenvolvida em anos consertando carros e lendo as pessoas, dizia que havia muito mais naquela história do que seu irmão estava contando. Na manhã seguinte, ao abrir a oficina, Miguel começou uma inspeção minuciosa no veículo. Cada parafuso, cada solda, cada centímetro do estofamento foi examinado com atenção profissional. Foi quando, ao verificar o forro do porta-malas, seus dedos encontraram uma irregularidade na estrutura. Havia um compartimento oculto, habilidosamente camuflado, e dentro dele, uma maleta de couro marrom, pesada e antiga.
Miguel sentou-se no chão da oficina, com a maleta em seu colo, seu coração batendo forte contra o peito. 15 anos de silêncio, e agora isto. Sabia que, qualquer que fosse o conteúdo daquela maleta, sua vida estava prestes a mudar para sempre. Com mãos trêmulas, preparou-se para abrir o fecho dourado, enquanto o ventilador de teto continuava seu giro monótono, testemunha silenciosa daquele momento que mudaria tudo. Com as mãos trêmulas, Miguel abriu a maleta. Dentro dela, além de uma considerável quantia em dinheiro, encontrou uma pasta repleta de documentos amarelados pelo tempo. Eram contratos, escrituras e, principalmente, registros detalhados das antigas empresas de seu pai, a construtora Ribeiro Filhos, que havia falido misteriosamente 15 anos atrás. Entre os papéis, uma foto antiga chamou sua atenção. Nela, seu pai sorria ao lado de Ricardo e Eduardo Mendes, atual presidente do maior conglomerado de construção civil do país. A data no verso indicava que a foto fora tirada apenas uma semana antes da falência da construtora da família. A campainha da oficina tocou, interrompendo seus pensamentos. Miguel rapidamente guardou a maleta em seu armário pessoal e foi atender. Para sua surpresa, deparou-se com Helena Mendes, uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos, que ele reconheceu das colunas sociais como a filha de Eduardo Mendes. "Senhor Miguel Ribeiro?" ela perguntou, seus olhos verdes demonstrando uma mistura de ansiedade e determinação. "Preciso conversar sobre Ricardo." Miguel a conduziu até sua pequena sala nos fundos da oficina, onde uma antiga foto sua com o pai e Ricardo ainda decorava a parede descascada. Helena observou a fotografia por alguns instantes antes de se sentar. "Seu irmão está prestes a fazer algo que pode destruir muitas vidas," ela começou, suas mãos inquietas ajeitando a alça da bolsa de grife. "Inclusive a dele próprio." "Por que está me dizendo isso?" Miguel questionou, intrigado com aquela visita inesperada. "Porque você é a única pessoa que pode impedi-lo," Helena respondeu, inclinando-se para a frente. "Ricardo e eu, nós estávamos noivos há 6 meses, até que ele descobriu algo sobre o passado, sobre nossos pais." Miguel sentiu seu estômago revirar. A menção do passado fez sua mente voltar aos documentos recém-descobertos na maleta. "Há 2 semanas, Ricardo cancelou nosso noivado e começou a agir de forma estranha," continuou Helena. "Ele tem se reunido secretamente com antigos funcionários da construtora do seu pai, fazendo perguntas sobre contratos de 15 anos atrás." O mecânico pensou no comportamento enigmático do irmão no dia anterior. As peças começavam a se encaixar, mas o quebra-cabeça ainda estava longe de ser completado. "O que exatamente Ricardo descobriu?" Miguel perguntou, tentando manter a voz firme. Helena hesitou, mordendo levemente o lábio inferior. "Não tenho certeza, mas tem algo a ver com a antiga parceria entre nossos pais. Ricardo encontrou documentos, papéis que meu pai achava estarem destruídos." Miguel pensou na maleta escondida em seu armário. Seriam aqueles os documentos que Helena mencionava? "Meu pai está irreconhecível, desde que soube que Ricardo estava investigando o passado," ela continuou. "Nunca o vi tão perturbado. Ele passou a última semana em reuniões de emergência com a diretoria e seus advogados." Um silêncio pesado se instalou na pequena sala. Através da janela, podia-se ouvir o barulho familiar das ferramentas e o movimento da oficina, um contraste com a tensão do momento. "Por que Ricardo trouxe o carro do nosso pai para cá?" Miguel questionou, mais para si mesmo do que para Helena. "Aquele Chevette?" Helena sorriu tristemente. "Ricardo o comprou em um leilão particular há 2 semanas. Pagou uma fortuna por ele. Disse que era a peça que faltava para completar seu quebra-cabeça." Miguel levantou-se e caminhou até a janela, observando o carro estacionado no pátio da oficina. Quantos segredos aquele veículo ainda guardava? "Tem mais uma coisa," Helena disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Ricardo marcou uma reunião com meu pai para amanhã. Ele disse que vai expor tudo o que descobriu. Não importam as consequências." Naquele momento, o celular de Miguel vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. "Precisamos conversar. Hoje à noite, no lugar de sempre." O lugar de sempre. Miguel sabia exatamente onde era. O mirante da cidade, onde ele e Ricardo costumavam se encontrar na adolescência
para conversar sobre seus sonhos e planos para o futuro. Planos que haviam se despedaçado 15 anos atrás. Helena se levantou, ajeitando seu vestido impecável. Por favor, Miguel, fale com seu irmão. O que quer que ele esteja planejando não vai terminar bem para ninguém. Após a saída de Helena, Miguel voltou ao seu armário e pegou a maleta. Começou a examinar minuciosamente cada documento, cada anotação. À medida que lia, seu rosto empalidecia. As revelações contidas naqueles papéis eram muito mais graves do que ele poderia imaginar. O sol começava a se pôr quando Miguel finalmente terminou de ler todos os documentos. Agora entendia por que Ricardo havia escolhido este momento para reaparecer. A verdade sobre a falência da construtora de seu pai estava ali, documentada em detalhes, e era muito diferente da história que todos conheciam. O céu de São Paulo pintava-se de tons alaranjados, enquanto Miguel subia a estrada sinuosa que levava ao mirante da cidade. Seu coração batia acelerado, não apenas pela subida íngreme, mas pela ansiedade do encontro que estava prestes a acontecer. A maleta de couro, agora conhecida em seu conteúdo, pesava em suas mãos como se carregasse o destino de sua família. Ao chegar ao topo, viu a silhueta familiar de Ricardo recortada contra o horizonte da metrópole. Seu irmão mais velho estava de costas, as mãos nos bolsos do terno impecável, observando a cidade que se estendia abaixo deles. Por um momento, Miguel foi transportado para o passado, para as inúmeras vezes em que estiveram ali juntos compartilhando sonhos e confidências. Você encontrou a maleta, Ricardo disse sem se virar, sua voz carregada de emoção contida. Miguel se aproximou, parando ao lado do irmão. Encontrei, e li tudo. Ricardo finalmente se virou para encará-lo, seus olhos refletindo uma mistura de alívio e apreensão. Então você sabe o que realmente aconteceu com a construtora do pai. Sei que fomos enganados, Miguel respondeu, sua voz trêmula de raiva contida. Que a falência foi uma farsa orquestrada por Eduardo Mendes. Mas o que eu não entendo é por que você esperou 15 anos para fazer alguma coisa. Ricardo suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Porque eu só descobri a verdade recentemente, Miguel. Eu fui tão tolo quanto você. As luzes da cidade começavam a se acender abaixo deles, criando um cenário quase surreal para a conversa que se desenrolava. Quando a construtora faliu, Ricardo começou. Eu acreditei nas mentiras de Eduardo. Ele me convenceu de que papai havia feito investimentos arriscados, que a falência era inevitável. Ofereceu-me um emprego em sua empresa, dizendo que era a única forma de salvar algo para nossa família. Miguel sentiu um nó se formar em sua garganta. E você aceitou. Você nos abandonou. Eu pensei que estava protegendo vocês, Ricardo exclamou, a angústia evidente em sua voz. Achei que, mantendo-me próximo a Eduardo, poderia garantir que você e mamãe tivessem alguma segurança financeira. Mas era tudo uma mentira. Ricardo então contou como, ao longo dos anos, foi ganhando a confiança de Eduardo Mendes, subindo na hierarquia da empresa. Eventualmente, tornou-se o braço direito do magnata, com acesso a informações privilegiadas e documentos confidenciais. Foi há 2 meses, Ricardo continuou, quando encontrei os contratos originais escondidos no cofre pessoal de Eduardo. Percebi que a falência da nossa construtora havia sido meticulosamente planejada. Eduardo forjou documentos, subornou fiscais, tudo para forçar papai a vender a empresa por uma ninharia. Miguel sentiu uma onda de náusea ao ouvir os detalhes da traição. Por que ele faria isso? A construtora do pai era bem-sucedida, mas não era uma ameaça para o império dos Mendes. Ricardo sorriu amargamente. Não era sobre dinheiro, Miguel. Era sobre poder. A construtora do pai havia ganhado a licitação para o maior projeto de revitalização urbana da história da cidade. Um projeto que Eduardo cobiçava há anos. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Miguel. O súbito desaparecimento de seu pai logo após a falência, a rápida ascensão da empresa dos Mendes, tudo fazia um terrível sentido agora. E o que você pretende fazer? Miguel perguntou, temendo a resposta. Justiça, Ricardo respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Amanhã tenho uma reunião com Eduardo e o conselho da empresa. Vou expor tudo, apresentar as provas.
É hora de a verdade vir à tona. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Helena me procurou hoje. Ela está preocupada com você, com o que pode acontecer. A menção do nome de Helena fez Ricardo vacilar pela primeira vez. Helena, ela não merece ser envolvida nisso. Eu a amo, Miguel. Mas não posso construir um futuro sobre mentiras e traições. O vento frio da noite paulistana soprava ao redor deles, carregando o som distante da cidade que nunca dorme. Miguel olhou para o irmão, vendo não mais o empresário bem-sucedido, mas o jovem idealista que um dia sonhara em construir um mundo melhor ao lado do pai. E se houver outra maneira? Miguel sugeriu, sua mente trabalhando rapidamente. Uma forma de fazer justiça sem destruir tudo no processo? Ricardo olhou para o irmão com curiosidade. O que você tem em mente? Miguel respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras poderiam mudar o curso de suas vidas para sempre. Acho que chegou a hora de reconstruirmos o legado do pai, juntos. Mas precisamos ser mais inteligentes do que Eduardo. Precisamos de um plano. Os dois irmãos se encararam por um longo momento, anos de ressentimento e distância começando a se dissipar diante da possibilidade de um objetivo comum. Finalmente, Ricardo estendeu a mão para Miguel. Juntos, então, ele disse, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em anos. Miguel apertou a mão do irmão, sentindo o peso da responsabilidade e a emoção da reconciliação. Juntos, enquanto desciam do mirante, os irmãos Ribeiro começaram a traçar os primeiros esboços de um plano audacioso. Um plano que não apenas exporia a verdade sobre o passado, mas que poderia redefinir o futuro de toda a cidade. A noite avançava, e com ela, o início de uma nova jornada para Miguel e Ricardo. Uma jornada de redenção, justiça e, acima de tudo, de reconstrução dos laços familiares há tanto tempo rompidos. Na manhã seguinte, a oficina São Jorge fervilhava com uma energia diferente. Miguel, que normalmente estaria com as mãos sujas de graxa, trabalhando em algum motor, estava sentado em sua pequena sala, debruçado sobre uma pilha de documentos. O chevette azul metálico permanecia intocado no centro da oficina, como um símbolo silencioso da reviravolta que suas vidas haviam tomado. Ricardo chegou pouco depois das 9, trazendo consigo uma pasta cheia de arquivos e um semblante determinado. Os irmãos haviam passado boa parte da noite discutindo estratégias, mas ainda havia muito a ser decidido. Consegui adiar a reunião com Eduardo, Ricardo anunciou, sentando-se em frente a Miguel. Disse que precisava de mais tempo para finalizar minha apresentação. Nos comprei alguns dias. Miguel assentiu, passando a mão pelos cabelos já grisalhos nas têmporas. Bom, vamos precisar de cada minuto. Tenho algumas ideias, mas primeiro precisamos de mais informações. Foi nesse momento que a campainha da oficina soou. Miguel se levantou para atender, surpreso ao ver Helena Mendes parada na entrada, parecendo ainda mais ansiosa que no dia anterior. Desculpe aparecer sem avisar, ela disse, seus olhos percorrendo o ambiente até pousarem em Ricardo. Por um momento, o ar ficou carregado de tensão. Miguel quebrou o silêncio. Entre, por favor. Acho que temos muito o que conversar. Helena hesitou por um instante antes de seguir Miguel até a sala. Ao ver Ricardo, seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Você não foi à reunião, ela disse, sua voz um misto de alívio e preocupação. Ricardo se levantou, visivelmente afetado pela presença de Helena. Não podia fazer isso sem pensar melhor nas consequências. Miguel observou a interação entre os dois, percebendo que havia muito mais em jogo do que apenas negócios e vingança. Havia corações envolvidos, e isso complicava ainda mais a situação. Helena, Miguel começou decidindo tomar a iniciativa. Quanto você sabe sobre os negócios do seu pai? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela se sentou, ajeitando nervosamente a saia. Eu sempre soube que havia segredos. Coisas que meu pai se recusava a discutir. Negócios que eram feitos a portas fechadas. Ricardo e Miguel trocaram olhares significativos. Helena continuou. Nos últimos dias, desde que nosso noivado foi cancelado, meu pai tem agido de forma estranha. Está paranoico, fazendo ligações no meio da noite, mandando destruir arquivos antigos. Ele sabe que estamos prestes a expor a verdade, Ricardo murmurou,
mais para si mesmo do que para os outros. Helena olhou para ele, confusa. Que verdade! O que está acontecendo, Ricardo? Foi Miguel quem respondeu, sua voz calma, mas firme. Helena, o que vamos te contar pode mudar tudo o que você acredita sobre seu pai e sobre o império que ele construiu. Nas horas seguintes, os irmãos Ribeiro revelaram a Helena toda a história. A falência forjada da construtora de seu pai, as manobras de Eduardo Mendes para se apropriar do grande projeto de revitalização, os anos de mentiras e manipulação. Helena ouviu tudo em silêncio, seu rosto passando por uma gama de emoções. Choque, incredulidade, raiva e, finalmente, uma profunda tristeza. Eu sempre soube que meu pai era implacável nos negócios, ela disse finalmente, sua voz tremendo ligeiramente. Mas isso é monstruoso. Ricardo se aproximou dela, hesitante. Por isso eu não podia seguir com o nosso casamento, Helena. Não sem que você soubesse a verdade. Helena olhou para ele, seus olhos marejados. E agora? O que vocês pretendem fazer? Miguel se inclinou para a frente, seu rosto sério. Queremos justiça, mas não destruição. Acreditamos que há uma forma de corrigir os erros do passado sem necessariamente arruinar a empresa que seu pai construiu. Como? Helena perguntou, genuinamente interessada. Ricardo explicou o plano que ele e Miguel haviam esboçado durante a noite. Envolvia usar as provas que tinham, não para expor publicamente Eduardo, mas para forçá-lo a uma renegociação. A ideia era ressuscitar a antiga construtora Ribeiro Filhos, com Miguel e Ricardo à frente, e formar uma parceria com a empresa dos Mendes para o próximo grande projeto de desenvolvimento urbano da cidade. Seria uma forma de seu pai reparar o mal que fez, sem necessariamente perder tudo, Miguel concluiu. Mas para isso funcionar, precisaríamos de alguém por dentro, alguém que pudesse nos ajudar a navegar a política interna da empresa. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente ela levantou os olhos, uma nova determinação brilhando neles. Eu farei isso, ela disse com firmeza. Vou ajudar vocês. Ricardo a olhou surpreso. Helena, você tem certeza? Isso significaria ir contra seu próprio pai. Ela assentiu, enxugando uma lágrima solitária. Meu pai precisa enfrentar as consequências de suas ações. Mas vocês estão certos. Destruí-lo completamente não traria justiça real. Esta pode ser a única chance de consertar as coisas. Miguel sorriu, sentindo pela primeira vez em anos uma verdadeira esperança. Bem-vinda ao time, Helena. Os três passaram o resto do dia refinando seu plano, com Helena fornecendo informações valiosas sobre a estrutura interna da empresa e os pontos fracos de Eduardo. À medida que o sol se punha, lançando sombras longas pela oficina, um senso de propósito e unidade se formava entre eles. Enquanto se preparavam para partir, Helena parou diante do Chevette azul. Este carro, ela disse suavemente, ele representa muito mais do que apenas memórias, não é? Ricardo se juntou a ela, colocando uma mão gentilmente em seu ombro. Representa uma segunda chance. Para todos nós. Miguel observou os dois, percebendo que, em meio a toda essa trama de negócios e vingança, algo mais estava florescendo. Uma chance de cura, não apenas para os negócios da família, mas para corações partidos e sonhos há muito esquecidos. Enquanto trancava a oficina naquela noite, Miguel olhou mais uma vez para o Chevette. Amanhã, pensou ele, começaria uma verdadeira restauração. Não apenas do carro, mas de todo o legado de sua família. Os dias seguintes foram uma mistura frenética de planejamento meticuloso e ação cautelosa. A oficina de Miguel se transformou em um improvisado quartel-general, onde os irmãos Ribeiro e Helena se reuniam diariamente para refinar sua estratégia. Ricardo, utilizando sua posição na empresa de Eduardo Mendes, começou a coletar discretamente mais evidências das práticas questionáveis que haviam sido realizadas ao longo dos anos. Helena, por sua vez, usava seu acesso privilegiado como filha do magnata para mapear as alianças e os pontos fracos dentro da diretoria. Enquanto isso, Miguel focava em outro aspecto crucial do plano, a ressurreição da construtora Ribeiro Filhos.
Ele passou horas debruçado sobre os antigos contratos e projetos de seu pai, atualizando-os e adaptando-os para a realidade atual do mercado. Numa tarde particularmente tensa, os três estavam reunidos na pequena sala dos fundos da oficina, discutindo os próximos passos. Eduardo está ficando cada vez mais paranoico, Helena relatou, massageando as têmporas. Ontem à noite o flagrei queimando documentos no escritório de casa. Ele sabe que algo está prestes a acontecer. Ricardo assentiu, preocupado. Precisamos agir logo. Quanto mais esperamos, mais chances ele tem de destruir evidências cruciais. Miguel, que até então estivera silencioso, finalmente falou. Acho que está na hora de trazermos mais um aliado para o nosso lado. Helena e Ricardo olharam para ele, intrigados. Quem? Perguntou Helena. Joaquim Ferreira, respondeu Miguel. O antigo contador da construtora do nosso pai. Ricardo franziu o senho, recordando-se. Joaquim? Mas ele desapareceu logo depois da falência. Ninguém sabe seu paradeiro há anos. Miguel sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos. Eu sei onde ele está. Na verdade, sempre soube. Ele então revelou que Joaquim, temendo por sua vida após descobrir as manipulações de Eduardo Mendes, havia procurado Miguel logo após a falência da construtora. Miguel o ajudara a se esconder em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde o contador vivia sob um nome falso desde então. Joaquim tem a chave para desvendar todas as transações fraudulentas, explicou Miguel. Com o testemunho dele, teremos um caso sólido contra Eduardo. Helena, no entanto, parecia hesitante. Mas se trouxermos Joaquim de volta, não estaremos colocando-o em perigo? É um risco, admitiu Miguel, mas acredito que ele vai querer fazer a coisa certa. Além disso, com as evidências que temos agora, podemos oferecer-lhe proteção. Ricardo concordou. Miguel está certo. Joaquim pode ser a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Decididos, eles elaboraram um plano para contatar e trazer Joaquim de volta a São Paulo secretamente. Miguel ficaria encarregado dessa missão, enquanto Ricardo e Helena continuariam seu trabalho de dentro da empresa de Eduardo. Nos dias que se seguiram, a tensão era palpável. Ricardo caminhava sobre ovos na empresa, fingindo normalidade, enquanto secretamente copiava arquivos e gravava conversas comprometedoras. Helena, por sua vez, usava sua charme e inteligência para sondar outros membros da diretoria, buscando potenciais aliados. Miguel fez a viagem a Minas Gerais, retornando 3 dias depois com um Joaquim Ferreira visivelmente envelhecido, mas com os olhos brilhando de determinação. O antigo contador trouxe consigo uma mala cheia de documentos que havia escondido todos esses anos, a última peça do quebra-cabeça que precisavam. Com Joaquim a bordo, o plano ganhou um novo impulso. Suas revelações preencheram as lacunas nas evidências que já possuíam, criando um caso praticamente incontestável contra Eduardo Mendes. Numa noite, enquanto revisavam toda a documentação reunida, Helena de repente se levantou, lágrimas nos olhos. Eu não posso acreditar, ela murmurou, sua voz embargada. Todos esses anos, toda a minha vida foi construída sobre mentiras. Ricardo se aproximou dela, hesitante. Helena, você não tem culpa nisso. Você também foi uma vítima. Ela se virou para ele, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Eu sei, e é por isso que preciso fazer isso. Não apenas pelo que é certo, mas por mim mesma, para recuperar minha própria verdade. Miguel observou a cena, sentindo uma onda de empatia. Ele entendia bem o que era ter sua vida virada de cabeça para baixo pela revelação de segredos há muito enterrados. Amanhã, disse Miguel, quebrando o momento. Amanhã confrontamos Eduardo. Todos assentiram, a gravidade do momento pairando sobre eles. Sabiam que, uma vez iniciado, não haveria volta. O destino da construtora Ribeiro em Filhos, da empresa de Eduardo Mendes e de suas próprias vidas estava prestes a ser decidido. Enquanto se preparavam para a noite, cada um perdido em seus próprios pensamentos, o velho Chevette azul permanecia silencioso no centro da oficina. Seu interior, agora cuidadosamente restaurado por Miguel, guardava não apenas as memórias do passado, mas também as esperanças para o futuro. Amanhã, pensou Miguel enquanto fechava a oficina,
Seria o dia em que, finalmente, fechariam o capítulo mais doloroso de suas vidas. E, quem sabe, abririam um novo, cheio de possibilidades. Com um último olhar para o carro de seu pai, Miguel apagou as luzes, deixando a oficina mergulhada na escuridão da noite paulistana, aguardando o amanhecer que traria consigo o momento da verdade. A manhã chegou com uma névoa densa pairando sobre São Paulo, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração em antecipação aos eventos que estavam prestes a se desenrolar. Na oficina São Jorge, Miguel, Ricardo, Helena e Joaquim se reuniram uma última vez para revisar o plano. Lembrem-se, disse Miguel, sua voz carregada de determinação. Nosso objetivo não é destruir, mas reconstruir. Queremos justiça, não vingança. Ricardo assentiu, ajustando a gravata. Eduardo estará vulnerável hoje. A reunião trimestral do conselho é o momento perfeito para apresentarmos nossas evidências. Helena, que havia passado a noite em claro, parecia pálida, mas resoluta. Consegui convencer alguns membros-chave do conselho a chegarem mais cedo. Eles estarão presentes quando confrontarmos meu pai. Joaquim, o antigo contador, segurava firmemente sua pasta cheia de documentos. Estou pronto para testemunhar. Depois de todos esses anos, finalmente posso fazer a coisa certa. O grupo partiu para o imponente edifício sede das empresas Mendes. Miguel e Joaquim seguiram em um carro separado, planejando entrar discretamente pelos fundos, enquanto Ricardo e Helena chegariam pela entrada principal mantendo as aparências até o último momento. No saguão do 30º andar, onde ficava a sala de reuniões do conselho, a tensão era palpável. Executivos internos caros circulavam, trocando cumprimentos formais e olhares curiosos para Helena, que parecia incomumente séria. Às 9h em ponto, as portas da sala de reuniões se abriram. Eduardo Mendes, um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos e olhar penetrante, entrou seguido por seu séquito de assessores. Ele franziu o senho ao ver sua filha já sentada à mesa, junto com alguns conselheiros que normalmente chegavam no último minuto. Helena, ele cumprimentou, sua voz revelando uma leve surpresa. Não esperava vê-la aqui tão cedo. Bom dia, pai, Helena respondeu, mantendo a compostura. Achei importante estar presente desde o início hoje. Eduardo lançou um olhar desconfiado para Ricardo, que permanecia em pé perto da janela, aparentemente absorto em seu tablet. Algo no ar o deixava inquieto, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Quando todos estavam acomodados e Eduardo se preparava para iniciar a reunião, as portas se abriram novamente. Miguel entrou, seguido por Joaquim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas o que significa isso? Eduardo se levantou, seu rosto uma máscara de fúria e confusão. Como vocês, senhores e senhoras do conselho, Miguel interrompeu, sua voz calma, mas firme. Peço desculpas pela intrusão, mas o assunto que trazemos não podia mais esperar. Ricardo se aproximou, colocando-se ao lado do irmão. Eduardo, acho que é hora de termos uma conversa há muito adiada. O magnata olhou ao redor, seus olhos pousando em Helena, que agora estava de pé ao lado de Ricardo. A compreensão e a traição estampadas em seu rosto. Você... Ele murmurou para a filha, incrédulo. Sinto muito, pai, Helena disse, sua voz tremendo ligeiramente. Mas a verdade precisa vir à tona. Nas 2 horas que se seguiram, a sala do conselho foi palco de revelações chocantes. Miguel e Ricardo, apoiados pelos documentos de Joaquim e pelas evidências coletadas internamente por Helena, expuseram meticulosamente o esquema que levou à falência fraudulenta da construtora Ribeiro em Filhos. Eduardo, inicialmente combativo, foi gradualmente perdendo a compostura, à medida que as provas se acumulavam. Os membros do conselho assistiam em choque, muitos deles completamente alheios à extensão das manipulações de seu CEO. Isso é um absurdo, Eduardo tentou uma última vez, sua voz rouca. Vocês não têm ideia do que estão falando. Tudo o que fiz foi pelo bem da empresa, pelo progresso desta cidade. Foi quando Joaquim, que até então permanecera em silêncio, se manifestou. Senhor Mendes, eu estava lá. Vi com meus próprios olhos as alterações nos livros contábeis, ouvi as ameaças feitas ao senhor Ribeiro. O senhor não apenas destruiu uma empresa honesta,
mas também vidas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo Mendes, o titã dos negócios, parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. Miguel, vendo que o momento era crucial, deu um passo à frente. Nossa intenção aqui não é destruir o que foi construído, mas corrigir um grande erro. Propomos uma reestruturação. Ricardo continuou. A construtora Ribeiro em Filhos será reativada em parceria com as empresas Mendes. Juntas, as duas companhias podem liderar o maior projeto de revitalização urbana que esta cidade já viu. Os membros do conselho começaram a murmurar entre si, alguns parecendo considerar seriamente a proposta. Helena, com lágrimas nos olhos, mas a voz firme, se dirigiu ao pai. É a chance de fazer a coisa certa, pai. De deixar um legado de redenção, não de culpa. Eduardo Mendes olhou para sua filha, depois para os irmãos Ribeiro e, finalmente, para os membros do conselho. Ele viu nos olhos deles que não havia mais como negar ou escapar. Lentamente, quase que derrotado, ele assentiu. Muito bem, disse ele, sua voz um sussurro rouco. Vamos negociar. As horas seguintes foram dedicadas a intensas discussões sobre os termos da parceria, a reestruturação da empresa e as compensações devidas. Quando finalmente chegaram a um acordo preliminar, o sol já se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados e vermelhos. Enquanto os advogados finalizavam os documentos, Miguel se viu olhando pela janela, observando a cidade que seu pai tanto amara. Ele sentiu uma mão em seu ombro e se virou para ver Ricardo. Conseguimos, disse o irmão mais velho, um sorriso cansado, mas genuíno em seu rosto. Miguel assentiu, sentindo uma mistura de alívio e expectativa. É apenas o começo, ele respondeu. Temos muito trabalho pela frente. Helena se juntou a eles, seus olhos vermelhos, mas brilhando com uma nova determinação. Estamos prontos, ela disse, entrelaçando seus dedos com os de Ricardo. Enquanto os três observavam a cidade, Miguel pensou no velho Chevette azul esperando na oficina. Aquele carro que começara como um símbolo de perda e traição, agora representava algo novo, esperança, redenção e a promessa de um futuro melhor. O dia havia sido longo e exaustivo, mas ali, naquele momento, Miguel sabia que valera a pena. A verdade finalmente viera à tona, e com ela a chance de reconstruir não apenas uma empresa, mas também os laços familiares há tanto tempo rompidos. As semanas que se seguiram ao confronto na sala do conselho foram um turbilhão de atividades. A notícia da fusão entre a ressurgida construtora Ribeiro em Filhos e o Império Mendes sacudiu o mercado imobiliário de São Paulo. Jornalistas especulavam, concorrentes tremiam, e a cidade inteira parecia observar com uma mistura de fascínio e apreensão o desenrolar dos acontecimentos. Miguel encontrou-se no epicentro de uma transformação que ia muito além da simples fusão de empresas. A velha oficina São Jorge, que por tantos anos fora seu refúgio e ganha-pão, agora servia como um improviso escritório para a renascida construtora. Plantas arquitetônicas substituíram manuais de mecânica, e o cheiro de tinta fresca sobrepunha-se ao familiar aroma de óleo e graxa. Numa tarde particularmente agitada, Miguel estava debruçado sobre a maquete do primeiro grande projeto da nova parceria, a revitalização de um antigo bairro industrial. O plano era ambicioso, visando transformar a área degradada em um moderno complexo de moradias acessíveis, áreas verdes e espaços culturais. Ricardo entrou na oficina carregando uma pilha de documentos. Seu rosto mostrava sinais de cansaço, mas seus olhos brilhavam com entusiasmo. Os últimos contratos foram assinados, ele anunciou, colocando os papéis sobre a bancada. Oficialmente, a construtora Ribeiro em Filhos está de volta ao jogo. Miguel sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e nostalgia. Papai ficaria orgulhoso, ele disse, passando a mão pela maquete. Estamos realizando o sonho dele de construir uma cidade melhor. Helena chegou logo em seguida, trazendo café para todos. Nos últimos tempos, ela havia se tornado uma presença constante na oficina, equilibrando seu papel na empresa do pai com seu envolvimento crescente nos projetos dos Ribeiro. Como está, Eduardo? Perguntou Miguel, notando a expressão pensativa de Helena. Ela suspirou,
sentando-se ao lado de Ricardo. Melhorando, eu acho. A terapia está ajudando. Ele ainda tem dias difíceis, mas está começando a ver as coisas de uma perspectiva diferente. O processo de redenção de Eduardo Mendes era complexo. Após o confronto, ele havia concordado em se afastar temporariamente da presidência da empresa, focando em sua recuperação pessoal e em reparar os danos causados. Era um caminho árduo, mas necessário. E quanto ao projeto de habitação social? Perguntou Ricardo, mudando de assunto. Conseguimos a aprovação da prefeitura? Miguel assentiu, um sorriso se formando em seus lábios. Chegou esta manhã. Podemos começar as obras no mês que vem. Helena bateu palmas entusiasmada. Isso é maravilhoso. Sabem o que isso significa? Centenas de famílias terão um lar digno. O entusiasmo era contagiante. Por um momento, os três se permitiram saborear a vitória. Era mais do que um sucesso empresarial. Era a realização de um sonho há muito enterrado, uma chance de fazer a diferença real na vida das pessoas. Enquanto discutiam os próximos passos, o som familiar de um motor antigo interrompeu a conversa. Pela janela da oficina, viram um Chevette azul metálico estacionar do lado de fora. Do carro, desceu Joaquim, o antigo contador, carregando uma caixa. Achei que gostariam de ver isso, disse Joaquim ao entrar, colocando a caixa sobre a mesa. Encontrei no fundo do meu armário. São os antigos projetos do seu pai, coisas que ele sonhava construir um dia. Miguel abriu a caixa com reverência. Dentro, havia desenhos, anotações e até mesmo algumas fotos antigas. Era como se o passado e o futuro se encontrassem naquele momento. Olhem isso, disse Helena, pegando um dos desenhos. É um projeto para um centro comunitário. Podíamos incorporar isso ao nosso plano de revitalização. Ricardo examinou outro documento. E aqui um sistema de captação de água da chuva. Seu pai estava à frente do seu tempo, Miguel. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele sempre dizia que construir não era apenas sobre erguer prédios, mas sobre criar comunidades. Os quatro passaram as horas seguintes mergulhados nos projetos de Antônio Ribeiro, o patriarca cuja visão agora ganhava uma nova chance de se concretizar. Ideias fluíam, planos eram esboçados, e uma nova visão para o futuro de São Paulo começava a tomar forma. Ao anoitecer, quando Joaquim se despediu e Helena e Ricardo se preparavam para partir, Miguel se viu sozinho na oficina. Ele caminhou até o Chevette, agora totalmente restaurado, e passou a mão carinhosamente pelo capô. "Obrigado, pai", ele murmurou. "Por tudo." Naquele momento, Miguel compreendeu que a verdadeira herança de seu pai não estava nos projetos arquitetônicos ou nos contratos empresariais. Estava no ideal de construir algo maior que si mesmo, de deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Enquanto fechava a oficina, Miguel olhou para a cidade que se estendia além, suas luzes cintilando na noite paulistana. Amanhã seria outro dia de trabalho duro, de desafios e, sem dúvida, de obstáculos. Mas agora, pela primeira vez em muitos anos, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. A construtora Ribeiro em Filhos não era apenas uma empresa renascida. Era um legado restaurado, uma promessa cumprida e, acima de tudo, uma segunda chance, não apenas para uma família, mas para uma cidade inteira. Os meses que se seguiram foram de intenso trabalho e adaptação para todos os envolvidos na nova parceria entre Ribeiro em Filhos e o Grupo Mendes. A transição de uma pequena oficina mecânica para uma construtora de grande porte trouxe desafios que Miguel não havia antecipado completamente. Numa manhã de segunda-feira, Miguel chegou cedo à nova sede da empresa, um moderno edifício no coração financeiro de São Paulo. Ao entrar em seu escritório, encontrou Ricardo já debruçado sobre uma pilha de documentos, o semblante preocupado. "Temos um problema", disse Ricardo sem rodeios. "O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil está ameaçando uma greve. Eles alegam que nossas práticas de contratação não estão de acordo com as novas regulamentações." Miguel sentiu um peso no estômago. A última coisa que precisavam agora era de um conflito trabalhista. Mas seguimos todas as normas à risca. O que eles estão questionando exatamente? Antes que Ricardo pudesse responder, Helena entrou na sala trazendo mais notícias. "Acabei de sair de uma reunião com o Comitê de Urbanismo.
Eles estão pedindo alterações significativas no projeto do centro comunitário. Dizem que o impacto ambiental precisa ser reavaliado. Miguel respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Era nesses momentos que sentia falta da simplicidade de sua antiga vida de mecânico. Mas sabia que não podia recuar agora. Certo, ele disse assumindo uma postura decisiva. Ricardo, agende uma reunião com os líderes sindicais para esta tarde. Quero entender exatamente quais são suas preocupações. Helena, prepare um relatório detalhado sobre as medidas ambientais que já incorporamos ao projeto. Vamos mostrar ao comitê que estamos comprometidos com a sustentabilidade. Enquanto seus parceiros saíam para cumprir suas tarefas, Miguel se viu sozinho no escritório. Seu olhar vagou para uma fotografia na parede. Era a antiga oficina São Jorge, com seu pai sorrindo ao lado do Chevette azul. Aquela imagem sempre o lembrava do porquê estavam fazendo tudo isso. As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões, negociações e planejamento estratégico. Na reunião com o sindicato, Miguel descobriu que o problema era mais de comunicação do que de práticas reais. Conseguiu chegar a um acordo, prometendo maior transparência e a criação de um comitê conjunto para supervisionar as condições de trabalho. Já a questão do centro comunitário exigiu mais criatividade. Helena apresentou uma proposta inovadora de integrar sistemas de energia solar e captação de água da chuva, não apenas atendendo às exigências ambientais, mas superando-as. O Comitê de Urbanismo ficou impressionado com a abordagem proativa. Ao final do dia, exausto, mas satisfeito, Miguel se reuniu novamente com Ricardo e Helena para um balanço. Foi um dia e tanto, comentou Ricardo, afrouxando a gravata. Mas acho que saímos mais fortes dessas adversidades. Helena concordou, um sorriso cansado em seu rosto. É incrível como cada desafio nos força a inovar. Aquela solução para o centro comunitário, podemos aplicá-la em todos os nossos projetos futuros. Miguel assentiu, sentindo um misto de orgulho e gratidão por sua equipe. Vocês estão certos, cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, mas tem algo que não podemos esquecer. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia abaixo. Tudo isso, os projetos, os edifícios, os acordos, não significa nada se perdermos de vista nosso objetivo principal: melhorar a vida das pessoas desta cidade. Ricardo e Helena se juntaram a ele na janela, contemplando o horizonte de São Paulo. Sabe, disse Miguel após um momento de silêncio reflexivo, às vezes me pego pensando no que papai diria se pudesse ver tudo isso. Helena colocou uma mão em seu ombro. Tenho certeza de que ele estaria incrivelmente orgulhoso, Miguel. Não apenas pelo sucesso da empresa, mas pelo impacto positivo que estamos tendo. Ricardo concordou. Lembro-me de algo que ele sempre dizia. Construir é fácil. O difícil é construir com propósito. Acho que estamos honrando esse legado. As palavras de seu irmão tocaram Miguel profundamente. Era verdade. Cada desafio que enfrentavam, cada obstáculo superado, os aproximava um pouco mais daquele ideal que seu pai sempre defendera. Naquela noite, ao deixar o escritório, Miguel fez um pequeno desvio. Dirigiu até a antiga oficina São Jorge, agora fechada, mas ainda de sua propriedade. Estacionou em frente e ficou ali por alguns minutos, apenas observando o lugar onde tudo começara. O velho Chevette azul ainda estava lá, coberto por uma lona, guardado como uma relíquia preciosa. Miguel sorriu, lembrando-se de como aquele carro havia sido o catalisador de toda essa jornada. Enquanto voltava para casa, Miguel refletiu sobre o dia. Os desafios eram muitos e sabia que viriam mais pela frente. Mas agora tinha certeza de que estavam no caminho certo. A construtora Ribeiro em Filhos não era apenas um negócio, era uma missão, um legado, uma forma de construir um futuro melhor. E com cada tijolo assentado, com cada projeto concluído, eles estavam, tijolo por tijolo, transformando não apenas a paisagem de São Paulo, mas as vidas de seus habitantes. Era um trabalho árduo, mas Miguel sabia que valia cada esforço. O amanhã traria novos desafios, mas também novas oportunidades. E eles estariam prontos para enfrentá-los juntos, com a mesma determinação e visão que os trouxera até ali.
O relógio marcava quase meia-noite quando Miguel finalmente chegou em casa. O apartamento, localizado em um prédio modesto no bairro da Lapa, estava silencioso e escuro. Ao acender as luzes, seus olhos pousaram sobre uma fotografia emoldurada na estante. Ele, Ricardo e seus pais, todos sorrindo em frente à antiga oficina São Jorge. A imagem o fez sorrir, mas também trouxe uma pontada de saudade. Enquanto preparava um sanduíche rápido na cozinha, o telefone tocou. Era sua mãe, Dona Cecília. Miguel, filho, que bom que atendeu. A voz dela soava preocupada. Você tem trabalhado demais. Mal nos vemos mais. Miguel sentiu uma onda de culpa. Com todos os acontecimentos recentes, havia negligenciado suas visitas semanais à mãe. Desculpe, mãe. As coisas têm sido uma loucura na empresa. Prometo que vou visitá-la este fim de semana. Este domingo é o aniversário de falecimento do seu pai, Dona Cecília lembrou suavemente. Pensei que poderíamos ir juntos ao cemitério. A menção do pai fez Miguel engolir em seco. Claro, mãe, estarei lá, prometo. Após desligar, Miguel não conseguiu dormir. Seus pensamentos oscilavam entre os desafios da empresa e as memórias de seu pai. Decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Pegou um velho álbum de fotos e começou a folheá-lo. As imagens contavam a história de sua família. Seu pai ensinando-o a consertar seu primeiro carro, Ricardo em sua formatura na faculdade de administração, os quatro juntos em um churrasco de domingo. Era uma narrativa de amor, trabalho duro e sonhos, alguns realizados, outros interrompidos. Na manhã de domingo, Miguel acordou cedo. Passou na floricultura e comprou um buquê de cravos brancos, os favoritos de seu pai. No caminho para a casa de sua mãe, ligou para Ricardo. Ei, você vai ao cemitério hoje? Perguntou hesitante. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu não sabia se deveria ir, Ricardo respondeu, a voz carregada de emoção contida. Venha, Miguel disse simplesmente. Sua mãe ficaria feliz em ver nós dois lá. Quando chegaram ao cemitério, Dona Cecília já estava lá, acompanhada por Helena. A presença inesperada da jovem Mendes surpreendeu Miguel, mas o encheu de gratidão. Os quatro permaneceram em silêncio diante do túmulo de Antônio Ribeiro. Miguel observou sua mãe, notando como ela parecia mais frágil, os cabelos agora completamente brancos. Ricardo, ao seu lado, mantinha os olhos fixos na lápide. Sua expressão uma mistura de arrependimento e saudade. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Senhor Ribeiro, ela começou, sua voz suave. Embora eu nunca tenha tido a chance de conhecê-lo, sinto como se fizesse parte da sua família agora. Quero que saiba que seu legado está vivo. Seus filhos estão realizando coisas incríveis, coisas que tenho certeza que o deixariam muito orgulhoso. As palavras de Helena pareceram abrir uma comporta de emoções. Dona Cecília começou a chorar silenciosamente, e Ricardo colocou um braço em volta dela, seus próprios olhos marejados. Miguel sentiu um nó na garganta. Pai, ele disse, sua voz embargada, sei que cometemos erros, que nos perdemos por um tempo, mas estamos de volta ao caminho certo agora. Estamos construindo algo importante, algo que vai além de nós mesmos. Espero que esteja orgulhoso. Ricardo deu um passo à frente, colocando uma mão sobre a lápide. Me desculpe, pai, ele murmurou. Por tudo. Estou tentando consertar as coisas agora. Espero que não seja tarde demais. Dona Cecília olhou para seus dois filhos, um sorriso triste em seus lábios. Seu pai sempre acreditou em vocês dois. Ele sabia que, no final, vocês encontrariam o caminho de volta um para o outro e para o que realmente importa. Após deixarem o cemitério, os quatro foram para a casa de Dona Cecília. Lá, entre xícaras de café e antigas histórias familiares, Miguel sentiu algo mudar. As tensões remanescentes, as mágoas mal resolvidas, pareciam finalmente começar a se dissipar. Helena, observando os irmãos Ribeiro interagirem com sua mãe, comentou baixinho. É incrível como mesmo depois de tanto tempo e tantos desafios, os laços familiares permanecem. Miguel assentiu, percebendo a sabedoria nas palavras dela. Sabe, Helena, acho que entendi algo hoje. A empresa, os projetos, tudo isso é importante. Mas isso aqui, ele gesticulou para sua família reunida, isso é o que realmente importa no final.
Quando a noite caiu e todos se preparavam para partir, Dona Cecília chamou seus filhos para um abraço. Seus pais ficaria tão feliz de ver vocês dois juntos novamente, ela disse, lágrimas nos olhos. Prometam-me que vão continuar assim, apoiando um ao outro, não importa o que aconteça. Miguel e Ricardo trocaram um olhar significativo. Prometemos, mãe, disseram em uníssono. Ao deixar a casa de sua mãe, Miguel sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Os desafios na empresa continuariam, os obstáculos ainda estariam lá amanhã. Mas agora ele sabia que não estava sozinho. Tinha sua família, não apenas de sangue, mas também aqueles que escolhera, como Helena, ao seu lado. Enquanto dirigia de volta para casa, Miguel pensou em seu pai e no legado que ele deixara. Não era apenas sobre construir prédios ou fazer negócios bem-sucedidos. Era sobre construir relacionamentos, fortalecer laços, criar algo que durasse além de uma vida. Com essa realização, Miguel sentiu-se renovado, pronto para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. Porque agora ele sabia que, não importava o desafio, ele tinha uma fundação sólida, sua família, para apoiá-lo. As semanas que se seguiram à visita ao cemitério trouxeram uma nova dinâmica para a construtora Ribeiro em Filhos. Miguel, Ricardo e Helena trabalhavam em harmonia, enfrentando os desafios diários com renovada energia e propósito. O projeto de revitalização do bairro industrial estava finalmente ganhando forma, com as escavações já em andamento e as primeiras estruturas começando a emergir do solo. No entanto, numa quarta-feira chuvosa de outono, uma série de eventos inesperados colocou à prova tudo o que haviam construído até então. O dia começou com Miguel sendo acordado por uma ligação urgente de Joaquim, o antigo contador. Miguel, ligue a TV agora. Canal de notícias. Ainda sonolento, Miguel obedeceu, apenas para ser atingido por uma avalanche de informações alarmantes. A manchete gritava: escândalo de corrupção abala setor da construção civil. O repórter detalhava uma operação da Polícia Federal que investigava um esquema de propinas envolvendo várias construtoras da cidade. O coração de Miguel acelerou quando o nome Mendes foi mencionado. Embora a reportagem se referisse principalmente a negócios antigos, anteriores à parceria com os Ribeiro, era o suficiente para lançar uma sombra sobre todo o grupo. Mal teve tempo de processar a notícia quando seu celular tocou novamente. Era Helena, sua voz trêmula de preocupação. Miguel, você viu as notícias? Meu pai, ele foi levado para depor. A polícia está na sede da empresa agora. Estou a caminho, respondeu Miguel, já se vestindo apressadamente. Ligue para Ricardo, peça que ele nos encontre lá. O trajeto até o escritório foi um borrão de sirenes de polícia e repórteres aglomerados. Ao chegar, Miguel encontrou o prédio em polvorosa. Funcionários cochichavam nervosamente. Alguns repórteres tentavam forçar entrada e havia viaturas policiais estacionadas em frente. Ricardo chegou momentos depois, ofegante e visivelmente perturbado. Isso é um pesadelo, ele murmurou. Todas aquelas práticas antigas, achei que tínhamos deixado tudo isso para trás. Os três se reuniram na sala de conferências, tentando entender a extensão do problema e traçar um plano de ação. Helena, normalmente tão composta, parecia à beira das lágrimas. E se descobrirem algo sobre a falência forjada da construtora de vocês? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Miguel e Ricardo trocaram olhares apreensivos. Embora tivessem trabalhado duro para corrigir os erros do passado, o fantasma daquele antigo esquema ainda os assombrava. Como se a situação não pudesse piorar, Joaquim irrompeu na sala, carregando uma pilha de documentos. Temos outro problema, ele anunciou, espalhando papéis sobre a mesa. Acabei de receber isso do departamento financeiro. Parece que houve um erro grave nas projeções do projeto de revitalização. Estamos com um déficit enorme. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era como se todos os seus piores pesadelos estivessem se materializando de uma só vez. O escândalo de corrupção, a possibilidade de seu próprio passado vir à tona, e agora uma crise financeira no projeto que deveria ser o carro-chefe da nova empresa. Foi Helena quem quebrou o silêncio atordoado.
Não podemos entrar em pânico, ela disse, sua voz ganhando força. Precisamos de um plano, agora. Miguel assentiu, forçando-se a focar. Certo. Ricardo, entre em contato com nossos advogados. Precisamos entender exatamente o que está acontecendo com a investigação e como isso pode nos afetar. Helena, você conhece seu pai melhor que ninguém. Tente falar com ele, descobrir o que ele disse à polícia. Joaquim, revise cada número desse relatório financeiro. Quero saber como chegamos a esse déficit e quais são nossas opções para corrigi-lo. Enquanto todos saíam para cumprir suas tarefas, Miguel ficou sozinho na sala, o peso do mundo em seus ombros. Seu olhar vagou para a janela, onde a chuva castigava a cidade. Lembrou-se de seu pai, de como ele enfrentava as adversidades com calma e determinação. "O que você faria, pai?" murmurou para si mesmo. Como que, em resposta, seus olhos pousaram sobre uma frase emoldurada na parede. Palavras de seu pai que haviam se tornado o lema da nova Ribeiro em Filhos. Construímos mais que prédios, construímos confiança. Naquele momento, Miguel soube o que precisava fazer. Pegou o telefone e começou a fazer ligações. Para o Sindicato dos Trabalhadores, para os membros do Comitê de Urbanismo, para jornalistas que conhecia. Era hora de ser transparente, de enfrentar a tempestade de frente. As horas seguintes foram um turbilhão de reuniões, declarações à imprensa e negociações tensas. Miguel, Ricardo e Helena trabalharam incansavelmente, lutando não apenas para salvar a empresa, mas para preservar a integridade do que haviam construído. Ao cair da noite, exaustos, mas determinados, os três se reuniram novamente na sala de conferências. O cenário era sombrio, mas não sem esperança. Os advogados acham que podemos nos distanciar legalmente das antigas práticas da Mendes, informou Ricardo, mas vai exigir uma reestruturação significativa. Helena acrescentou: "Falei com meu pai. Ele assumiu a responsabilidade por muitas coisas. Disse que não quer que os erros dele nos prejudiquem." Miguel absorveu as informações, sua mente trabalhando rapidamente. Quanto ao déficit no projeto, Joaquim. O contador, que acabara de entrar na sala, parecia mais otimista. "Achamos uma solução. Vai exigir alguns cortes e renegociações, mas é viável. Podemos manter o projeto em andamento." Miguel olhou para cada um deles, sentindo uma onda de gratidão e determinação. "Não vai ser fácil", ele disse, "mas vamos superar isso. Juntos." Enquanto se preparavam para mais uma longa noite de trabalho, Miguel sentiu uma certeza crescer dentro dele. Esta crise, por mais difícil que fosse, era também uma oportunidade. Uma chance de provar que a nova Ribeiro em Filhos era verdadeiramente diferente, que estavam comprometidos com a transparência e a integridade. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro daquela sala uma nova determinação se formava. Eles enfrentariam cada desafio, um de cada vez, e sairiam mais fortes do outro lado. A noite seria longa, mas o amanhecer traria consigo a promessa de um novo começo. E Miguel estava pronto para construir esse futuro, tijolo por tijolo, com a mesma dedicação que um dia aplicara aos motores em sua antiga oficina. Os dias que se seguiram à tempestade de revelações foram um teste de resistência para todos na construtora Ribeiro em Filhos. Miguel, Ricardo e Helena mal deixavam o escritório, trabalhando incansavelmente para gerenciar a crise e manter o projeto de revitalização nos trilhos. Uma semana após o estouro do escândalo, Miguel convocou uma coletiva de imprensa. O saguão da empresa estava lotado de jornalistas, todos ávidos por respostas. Miguel sentiu o peso de todos os olhares sobre ele, enquanto se aproximava do microfone. Ricardo e Helena ao seu lado. "Bom dia a todos", começou Miguel, sua voz firme apesar do nervosismo. "Estamos aqui hoje para abordar as recentes alegações e esclarecer nossa posição. Primeiro, quero deixar claro que a construtora Ribeiro em Filhos está comprometida com a transparência total neste processo." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. "Sim, houve erros no passado, erros dos quais não nos orgulhamos e pelos quais assumimos total responsabilidade. Mas o que importa agora é como escolhemos seguir adiante." Miguel então detalhou as medidas que estavam tomando.
uma auditoria independente de todos os contratos, a implementação de novos protocolos de compliance e um compromisso renovado com práticas éticas de negócios. Mais importante, continuou, queremos reafirmar nosso compromisso com a cidade de São Paulo e seus cidadãos. O projeto de revitalização continuará. Na verdade, estamos redobrando nossos esforços para garantir que ele não apenas continue, mas exceda as expectativas da comunidade. As perguntas que se seguiram foram difíceis, às vezes hostis, mas Miguel, Ricardo e Helena as enfrentaram com honestidade e determinação. Ao final da coletiva, havia um sentimento palpável de que algo havia mudado. A franqueza e a disposição em assumir responsabilidade pareciam ter tocado até os jornalistas mais céticos. Nos dias seguintes, a equipe mergulhou de cabeça no trabalho. Ricardo liderou a reestruturação financeira, cortando custos onde possível e renegociando contratos para manter o projeto viável. Helena usou seus contatos e habilidades diplomáticas para acalmar investidores nervosos e reassegurar parceiros de negócios. Miguel, por sua vez, focou-se no canteiro de obras. Ele passou dias inteiros no local do projeto de revitalização, conversando com trabalhadores, ouvindo suas preocupações e ideias. Sua presença constante e disposição em sujar as mãos junto com a equipe não passou despercebida. Numa tarde particularmente quente, enquanto Miguel ajudava a descarregar um caminhão de materiais, foi abordado por Dona Zulmira, uma senhora idosa que morava na vizinhança há décadas. Seu Miguel, ela chamou, aproximando-se com um grupo de moradores. Viemos ver como anda a obra. Com toda essa confusão nas notícias, ficamos preocupados. Miguel enxugou o suor da testa, olhando para o grupo. Viu em seus olhos uma mistura de apreensão e esperança. Naquele momento, entendeu que o que estavam construindo era muito mais que um conjunto de prédios. Era o futuro de uma comunidade inteira. Dona Zulmira, pessoal, ele começou, convidando-os para um tour improvisado pelo canteiro de obras. Deixem-me mostrar exatamente o que estamos fazendo aqui. Nas 2 horas seguintes, Miguel guiou o grupo pela obra, explicando cada aspecto do projeto, desde as unidades habitacionais acessíveis até as áreas verdes planejadas e o centro comunitário. Ele foi transparente sobre os desafios que enfrentavam, mas também compartilhou sua visão para o futuro do bairro. Ao final do tour, Dona Zulmira pegou a mão de Miguel entre as suas. Sabe, seu Miguel, quando ouvi falar desse projeto pela primeira vez, achei que era só mais uma promessa vazia. Mas agora eu vejo que vocês realmente se importam. As palavras de Dona Zulmira ecoaram nos dias que se seguiram. Miguel as compartilhou com a equipe, usando-as como um lembrete do verdadeiro propósito de seu trabalho. Lentamente, as coisas começaram a melhorar. A auditoria independente, embora rigorosa, não encontrou irregularidades nos projetos atuais da Ribeiro em Filhos. A imprensa, inicialmente hostil, começou a noticiar positivamente os esforços da empresa para se redimir e manter seus compromissos com a comunidade. Numa noite, quase um mês após o início da crise, Miguel, Ricardo e Helena se reuniram no escritório para um balanço. As coisas estão se estabilizando, relatou Ricardo, revisando os últimos relatórios financeiros. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas estamos no rumo certo. Helena assentiu, um sorriso cansado em seu rosto. A reação da comunidade tem sido incrível. Aquele dia de portas abertas no canteiro de obras foi um golpe de mestre, Miguel. Miguel sorriu, lembrando-se do evento que haviam organizado, convidando a comunidade para ver o progresso da obra e compartilhar suas opiniões. Tinha sido um sucesso retumbante. Sabe, disse Miguel olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo, acho que finalmente entendi o que meu pai queria dizer com construir confiança. Não é algo que se faz da noite para o dia. É um processo constante, tijolo por tijolo, assim como construímos um edifício. Ricardo colocou uma mão no ombro do irmão. E estamos fazendo isso juntos. Como uma família. Helena se juntou a eles, formando um círculo silencioso de apoio mútuo. Os 3 sabiam que ainda haveria desafios pela frente, mas agora enfrentavam o futuro com uma confiança renovada. Lá fora, as luzes de São Paulo brilhavam contra o céu noturno, um lembrete constante do impacto que seu trabalho teria,
na vida de milhares de pessoas. A construtora Ribeiro em Filhos não estava apenas reconstruindo sua reputação, estava ajudando a moldar o futuro de uma cidade inteira. E para Miguel, Ricardo e Helena, não havia missão mais importante ou gratificante que essa. Um ano se passou desde a crise que quase destruiu tudo pelo que haviam lutado. O sol de uma manhã de primavera banhava São Paulo quando Miguel chegou ao local do projeto de revitalização. O que antes era um canteiro de obras, agora se transformara em um bairro vibrante e renovado. Prédios de arquitetura moderna, mais harmoniosa com o entorno, erguiam-se onde antes havia ruínas industriais. Áreas verdes pontilhavam o espaço entre as construções, oferecendo respiro e vida à paisagem urbana. No centro de tudo, um imponente centro comunitário abrigava uma biblioteca, espaços para cursos e oficinas, e uma clínica de saúde. Miguel caminhou lentamente pelas ruas recém-pavimentadas, observando os moradores que já ocupavam as novas residências. Crianças brincavam em um parquinho seguro, idosos conversavam em bancos à sombra de árvores jovens, e pequenos comércios locais começavam a florescer. "É incrível, não é?", disse uma voz familiar atrás dele. Miguel se virou para ver Ricardo e Helena se aproximando, ambos com sorrisos nos rostos. "Às vezes ainda não acredito que conseguimos", respondeu Miguel, emoção evidente em sua voz. Os três caminharam juntos, relembrando os desafios enfrentados e as vitórias conquistadas ao longo do último ano. A auditoria havia sido concluída, resultando em uma reestruturação completa das práticas empresariais. A transparência e o compromisso com a ética se tornaram o novo padrão não apenas para a Ribeiro em Filhos, mas para todo o setor da construção civil na cidade. Ao chegarem à praça central do novo bairro, viram uma multidão se formando. Era o dia da inauguração oficial do projeto e parecia que toda a comunidade estava presente para celebrar. Dona Zulmira, agora uma figura querida para a equipe, aproximou-se com um grupo de moradores. "Seu Miguel, seu Ricardo, Dona Helena", ela cumprimentou calorosamente. "Vocês cumpriram sua promessa. Este lugar é mais do que poderíamos ter sonhado." Miguel sentiu um nó na garganta. "Dona Zulmira, foram vocês que tornaram isso possível. Sua confiança, seu apoio, isso significou tudo para nós." A cerimônia de inauguração foi simples, mas emocionante. Miguel, Ricardo e Helena discursaram brevemente, mas o verdadeiro foco estava nos moradores que compartilharam suas histórias e esperanças para o futuro do bairro. Quando a placa comemorativa foi revelada, Miguel sentiu seu coração saltar. Lá, gravado em letras douradas, estava o nome: Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro. "Surpresa", sussurrou Helena, sorrindo para os irmãos Ribeiro. "Achamos que seria a homenagem perfeita." Miguel e Ricardo trocaram olhares emocionados, incapazes de falar. O legado de seu pai estava vivo não apenas no nome do conjunto, mas no espírito de comunidade e progresso que ele sempre defendeu. Após a cerimônia, enquanto a comunidade celebrava com música e comida, os três se afastaram um pouco, observando a cena com uma mistura de orgulho e reflexão. "Sabe", começou Ricardo, "quando éramos crianças, lembro-me do pai nos levando a obras, explicando como cada edifício era mais do que concreto e aço. Ele dizia que estávamos construindo o futuro." Helena assentiu. "E vocês conseguiram. Não apenas honraram o legado dele, mas criaram algo novo, algo maior." Miguel sorriu pensativo. "É verdade. Mas acho que o verdadeiro legado não está nos edifícios ou mesmo neste projeto. Está nas vidas que tocamos, nas oportunidades que criamos." Ele fez uma pausa, olhando para a multidão feliz ao redor deles. "Veja todas essas pessoas, famílias que agora têm um lar seguro, crianças com um futuro mais brilhante, idosos com dignidade. Isso é o que realmente importa." Ricardo colocou uma mão no ombro do irmão. "E não para por aqui. Temos propostas de projetos similares em outras partes da cidade. O modelo que criamos aqui pode ser replicado, expandido." Helena sorriu, entusiasmada. "Imaginem o impacto que podemos ter em toda São Paulo, quem sabe até em outras cidades." Miguel assentiu, sentindo uma onda de determinação e esperança. "Tem razão. Isso é apenas o começo." Naquele momento,
Observando a comunidade que haviam ajudado a construir, Miguel teve uma epifania. O Chevette azul de seu pai, que iniciara toda essa jornada, não era apenas um símbolo do passado. Era um lembrete de que às vezes é preciso olhar para trás para encontrar o caminho para o futuro. Sabem de uma coisa? Disse Miguel, um brilho nos olhos. Acho que está na hora de restaurarmos aquele Chevette mais uma vez. Mas desta vez, vamos transformá-lo em algo novo. Que tal usá-lo como um veículo para projetos comunitários? Podemos levá-lo a diferentes bairros, usar como símbolo de nossa missão de revitalização urbana. Ricardo e Helena sorriram, empolgados com a ideia. Era o perfeito amalgama do passado e do futuro, uma ponte entre o legado de Antônio Ribeiro e o novo caminho que estavam trilhando. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, os três permaneceram ali, contemplando o bairro que haviam ajudado a renascer. O som de risadas e música preenchia o ar, um testemunho vivo do impacto de seu trabalho. Miguel respirou fundo, sentindo uma profunda sensação de realização e propósito. Eles haviam enfrentado desafios enormes, superado obstáculos que pareciam intransponíveis e emergiram não apenas sobreviventes, mas verdadeiros agentes de mudança. A construtora Ribeiro em Filhos não era mais apenas uma empresa. Era uma força de transformação urbana e social, um farol de esperança para comunidades em toda a cidade. E para Miguel, Ricardo e Helena, era a concretização de um sonho compartilhado, um legado que continuaria a crescer e inspirar por gerações. Enquanto caminhavam de volta para se juntar às celebrações, Miguel sabia que não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. Como uma família, como uma equipe, continuariam a construir não apenas edifícios, mas sonhos, esperanças e um futuro melhor para todos. O legado de Antônio Ribeiro vivia não apenas em seu nome gravado em uma placa, mas nos sorrisos das crianças brincando em ruas seguras, nos olhares de gratidão dos idosos que finalmente tinham um lar digno e na determinação renovada de seus filhos e de Helena em continuar fazendo a diferença. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, uma nova era amanhecia para a construtora Ribeiro em Filhos e para todos aqueles cujas vidas ela tocava. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades, e eles estavam prontos para construí-lo, tijolo por tijolo, sonho por sonho.